Oi gente, eu sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui faz 8,5 anos. Se você clicou para assistir esse vídeo, significa que você também tem curiosidade e gosta de assistir o série do outro país, inclusive da China. Então, não vou te deixar arrepender, porque hoje eu vou recomendar 3 séries chineses que são meus favoritos no Netflix. Claro, tem muito mais, só que já que a gente não tem muitos recursos, né, da China, do TV, plataforma, do vídeo da China, o que a gente pode assistir é analisar os que já tem no Netflix. E se você queria assistir o série chinês em mandarim, por exemplo, você, né, fala mandarim perfeitamente, ou você está aprendendo mandarim, você pode escolher o idioma do seu Netflix para mandarim. Porque às vezes se você deixar seu idioma Netflix para português ou outra língua, ele não vai aparecer legenda em chinês. Mas se você escolher idioma para mandarim, muitas séries ele vai aparecer legenda em ideograma. Então, se você quiser, pode fazer isso. E como fazer, Cici? Vou recomendar um vídeo, clica no izinho para aprender como fazer isso. Desde 2018, em janeiro, o Netflix fez um acordo com uma plataforma lá na China. Como tem essa parceria, então agora na China passa muito séries do Netflix original e o Netflix também comprou ou fez juntos com essa plataforma da China. Então desde o ano passado, em 2018 para cá, eu percebi que já apareceu muitas séries e filmes da China mesmo. Claro, não são todos são bons. Toma cuidado porque tem alguns séries e filmes que são muito ruins. E eu sei como é quando você não conhece uma cultura, não conhece, né, como é a produção de um país, é um pouco difícil escolher, será que é bom, será que é ruim. Por isso eu vou falar, né, no meu ponto de vista, essas 3 séries que eu recomendo muito para assistir. Vamos por ordem de nota. Como assim nota? Tem um site chinês, né, que chama Douban. Esse site é muito honesto, um site para você deixar a sua opinião, dar estrela para um filme ou série, ou livro também. Então é um site de recomendar os recursos e bem honesto. Como tem bastante pessoa colocar lá, então as notas são muito confiáveis. Então esses 3 séries eu vou colocar ordem de nota. Vamos ver o primeiro série que tem nota mais alto no Douban. Essa série ele chama, né, no Netflix Day and Night e em chinês ele chama Bai Ye Zhui Xiong. O que significa em chinês? Porque day and night, não quer dizer muita coisa. Ele significa, procurando o criminoso no dia e à noite. Se você quiser aprender chinês, não esqueça que a gente tem um curso online. Só acessa clubedechinês.com.br ou clica no izinho para conhecer. Ele tem 9 de 10 nota. Então isso é nota muito, mas muito alta. Porque tem algumas séries ganha 3 ou 4 de 10. Então você já pode ver, 9 já é uma nota muito alto. E ele é o nota mais alto dos séries chineses nesse site em 2017. Claro, não contando os séries do exterior, né? Alguns séries realmente é melhor do que os chineses. E essa série é suspense. A história principal tem 2 irmãos. Eles são igualzinhos, só que ela policial, detetive, né, no policial, e o irmão dele suspeito de uma série de criminosos, matar a pessoa e cortar a pessoa em vários pedaços. Como eles são irmãos gêmeos, o policial falou que você não pode participar dessa investigação porque vocês são irmãos. Aí ele ficou muito bravo e ele falou então eu não quero mais. Então ele se demitiu. Só que o novo
chefe de policial, ele quer achar esse criminoso, que é irmão, né, do principal, e também ele quer saber se ele de verdade. Então, ele quer investigar direitinho. Então, para isso, ele quer a ajuda dessa ator principal. Então, ele contratou, né, esse ator principal. Vamos falar o nome dele, acho que é mais fácil, né? Senão vocês vão ficar confusos. Tem dois atores principais, são gêmeos. O policial, vamos chamar ele de Feng. Na verdade, o nome dele não é Feng só, ele chama Guan Hongfeng. Só que vamos chamar o último ideograma, que é um pouco diferente do irmão dele. O policial chama Feng e o irmão é suspeito, ele chama Yu. Então tem o Feng. Esse novo chefe de policial chama o Feng, que é policial. Falou que você ajuda, mas como uma pessoa fora do policial, para achar suspeito. Você não quer investigar, falar que seu irmão é inocente e tal, então ajuda a gente. Só que tem outra coisa, que esse policial, ele tem problema de sair à noite. Ou seja, ele tem muito medo de sair à noite. E o que ele fez? Na verdade, o irmão dele está em casa dele. Ele está escondendo o irmão dele. Então, os dois são iguais e moram na mesma casa. E esse criminoso vai fingindo que ser o Feng, que é policial, e vai investigar. Ele mesmo vai investigar um caso dele, porque ele é suspeito, para achar testemunhas, para mostrar que ele é inocente. Um vai investigar durante o dia e outro vai investigar à noite. Essa série tem total 32 episódios. No padrão do americano, eu acho que isso é muito, mas no padrão chinês ele não é muito normal. Então, se você quiser acompanhar essa série, precisa preparar um pouco, que ele tem 32 episódios e cada um tem umas 45 minutos. Uma coisa eu preciso falar, o série de matar e cortar as pessoas, então vai aparecer algum cenário meio nojento de corpo. Então, se você gosta desse tipo de série de policial, de suspeito, talvez você gosta. Mas se você não gosta de se tiver essas coisas, né, de corpo morto, talvez você não vai gostar. Eu vou deixar link do série aqui na descrição, se você quiser pode clicar para dar uma olhada. Esse segundo série, ele é meio histórico, ou seja, a roupa já não vai parecer igual, né? Nossa roupa. Ele é sobre uma dinastia, né? Acontecer no palácio. Então, se você gosta de assistir um série meio que essa tema de histórico, você vai gostar, talvez. Essa série, em português, ele chama Avanço do Fênix e em chinês chama 天盛长歌. O português e chinês não tem nada a ver, ok? Porque o chinês significa, é uma história de Tiansheng. Tiansheng é o nome dessa época. Ou seja, tipo, não tem nada a ver com o avanço nem com o Fênix. Mas por que ele chama Avanço do Fênix? Porque o personagem principal é uma menina. E essa menina, o nome dela é Feng Zhiwei. Então é Feng. Então esse Feng significa Fênix. Essa série, ele tem nota de 8 no site de Douban. E ele tem 70 episódios no Netflix. 70! Se você gosta, ele é muito interessante. Para falar a verdade, essa série, ele tem um foco de mostrar como treta entre os príncipes para ser imperador. Esse tema já fez algumas séries antes. Um dos meus favoritos, que não tá no Netflix, infelizmente, chama Lang Yapan. Esse é muito bom. Mas depois de assistir esse Avanço do Fênix, acho que ele também é muito bom. Só que, como eu já tinha visto outro, então esse, tipo, ficou... Se comparado com outro, eu acho que ele ficou no segundo. Você vai gostar, com certeza, do cenário, né? Porque acontece no palácio, as roupas, o gesto, como ele se trata, como ela é vida na dinastia. Enfim, é um pouco dessas coisas de político. A gente fala que esse é um livro para você aprender como ser político.
Esse avanço de Fênix, preciso falar os atores. Porque o ator principal e a atriz principal são dois atores muito bom. Primeiro fala o ator principal, ele chama Chen Kun. Eu conheci ele quando ele era muito pequeno, porque ele atuou quando ele era muito jovem. Não é que ele é velho, né? Em 2000 ele atuou uma série e eu adorava essa série. E aí depois em 2003 ele atuou outro e aí ele ficou tipo ultra famoso. E a atriz principal, na verdade, ela é mais jovem. Ela ficou famosa em 2011. E um filme, talvez você conheça esse filme. Ele chama Flores de Oriente. É sobre a guerra entre China e Japão, que acontece na cidade de Nanjing. Então ela ficou famosa por causa desse filme. E ela também, né, depois atuou um monte de filme e série. Falando ator e atriz bom, preciso falar outro ponto, que esse 3 séries que eu indico, nenhum dos 3 tem dublagem. Ué, como assim dublagem? Antigamente, quase todos os séries vai colocar uma dublagem. Por quê? Porque às vezes os atores não conseguem decorar muito bem, falar no mesmo tempo, mostrar o sentimento. Outra coisa também, não consegue falar mandarim muito perfeitamente. Se você ainda não sabe, na China existem vários dialetos. Então imagina que tem atores que não nasceram em Pequim ou no norte da China, então o mandarim dele vai ter muito sotaque. Por isso é muito comum ter dublagem. Mas esses 3 séries que eu recomendo aqui nesse vídeo, nenhum tem dublagem, então tudo é original. Isso faz uma diferença muito grande. Se você, né, acha qualquer, tá? Vai lá no Netflix, acha qualquer série em chinês, talvez você vai perceber a dublagem como estraga, né? Já falamos uma série de detetivo, falamos uma série de histórico e o último, claro, vamos falar de romântico, de amores. O último série eu assisti bem recentemente, é um novo no Netflix, é desse ano, 2019. Tem poucos episódios, que bom! Ele tem 24, isso já é muito pouco, ok? No padrão chinês. O nome dele é Nosso Lugar Secreto. Em chinês chama Tu Jia Ji Yi. Tu Jia Ji, o que significa? O nosso memória própria. É um pouco parecido com a tradução. Esse série, ele é baseado de um livro e eu assisti esse livro também. Essa série, ele tem nota 7.4 no Douban. Ele tem uma nota meio baixo, na minha opinião. Eu assisti primeiro no série, depois eu vi livro. Então, depois que eu vi livro, eu sei por que ele tem nota mais baixa. O livro é muito melhor do que série. Série é bom, só que comparado com o livro, realmente o livro é melhor, né? Contou muito melhor sobre a história. E também tem um fato que ele ganhou de ponto mais baixo, é que ele fez um jeito um pouco diferente. Eu falei que ele tem 24 episódios. Só que, além desse 24 episódios, ele gravou mais 3 extras. Meio que 3 filmes para contar detalhadamente um pouco melhor a história. E ele não tá no Netflix, eu fiquei muito bravo. Ainda não, né? Não acabou esses 3 filmes extras. E quando você vê o último episódio dessa série, você fala, nossa, de repente, né, que um final não contou direito a história. Aí depois eu fui pesquisar, é porque eles fizeram esse jeito de 3 meio que filme para contar melhor o último episódio. Por isso, acho que isso também é um fator que ele ganhou nota mais baixa. E o que é a história? É meio de menino, menina, né, na universidade. Esse tipo de série também é muito na moda na China já nos últimos anos. Ele acontece, né, no último ano da universidade. A atriz principal, ela é aluna de inglês. Quando ela estava fazendo a prova, por engano, o ator principal, que no série ele é um totolado, né, ele estava ajudando a investigar nas salas e ele, por engano, acha que ela estava colando, só que ela não estava. No início eles têm essa briga, então eles conheceram nesse jeito, acontecer várias coisas, e ele descobriu que na verdade ela não estava colando e ela tem uma história muito parecida com ela, de família, né, porque os dois, o pai morreram e os dois têm uma história parecida. E aí depois os dois se conheceram mais, um
uma detalhe, como ele já foi pra Rússia, pra, tipo, estudo na Rússia, então ele meio que substituiu o professor do russo dela. Porque ela aprendeu inglês, só que na letras você sempre escolhe a segundo idioma. E a segundo idioma dela é russo. E aí ele virou, pelo uma semestre, o professor de russo dela. E aí os dois se gostaram, só que os dois têm a idade longa. Acho que no CELI ela tinha 21, 22 anos e ela já tem quase 30 anos. E mais importante porque ele é professor. Ele não é professor, só que ele ensinou ela. Então ele é professor de russo dela. Se eles namorar, seria um namoro entre o professor e aluna na universidade. E isso não é bem-vindo na universidade. Tipo, pode ser uma coisa muito séria. Esse foi 3 séries que eu escolhi. Se você, né, já assiste algum série chinês, você quer recomendar, pode deixar no comentário para recomendar para outros também. E não esqueça de deixar por que você gosta. Aqui eu vou deixar 2 vídeos sobre eu falando do filme Mulan em cima e eu reagindo, e embaixo é uma lenda. Até o próximo vídeo. 再见!